Comissão do Concurso Público da Câmara de Sorocaba iniciou um procedimento de questionamento à empresa Avança São Paulo a respeito de denúncias recebidas em decorrência da aplicação das provas objetivas em 29 de maio de 2022. O questionamento ocorre para que a empresa apresente a sua versão sobre o ocorrido. Várias denúncias, entre elas, denúncias levantadas pela comissão, são referentes à repetição de questões nas provas objetivas e que se resumem a 3 grupos de possíveis irregularidades. O primeiro diz respeito aos cargos de analista orçamentário e financeiro, analista de recursos humanos, design gráfico, técnico informática e engenheiro civil, que tiveram provas com 6 questões alternativas em comum e que foram encontradas também em provas ao cargo de professor de ensino fundamental em inglês para a prefeitura da cidade de Buriticupu, no estado do Maranhão, organizada pela empresa LJ Assessoria e Planejamento Administrativo. O segundo bloco apontado foi nas provas objetivas para o oficial de comunicação, mestre de cerimônia, operador de câmera e oficial legislativo, que reproduziram 15 questões e as alternativas encontradas na mesma prova para professores da cidade maranhense. Já o terceiro bloco envolveu as provas para os cargos de telefonista, 9 questões reproduzidas, oficial de manutenção, 7 questões reproduzidas, motorista, 7 questões reproduzidas, agente de apoio legislativo, 11 questões reproduzidas, todas presentes na avaliação para motoristas na prefeitura de Buriticupu, organizada pela mesma empresa LJ Assessoria e Planejamento Administrativo. Após a manifestação da empresa, a comissão voltará a se reunir para decidir o procedimento a ser adotado, que pode chegar, em último caso, à anulação do certame. Só um parêntese aqui nessa questão. Esta nota que eu acabei de ler, ela não é um texto jornalístico produzido pelo portal RMS News e nem um veículo de comunicação da cidade, mas é a nota da própria Câmara de Sorocaba, publicada em seu site, apontando esses problemas. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher e formadora de opinião do portal rmsnews.com.br. Satisfação imensa mais uma vez com a gente, doutora Emanuela. Qual a análise que faz desse certame que tem problemas aí e levam, inclusive numa conversa que eu tive com o presidente da Câmara, numa entrevista exclusiva, ele já sinaliza a possibilidade de cancelar este concurso público. Doutora Emanuela. Bom, Oliveira, primeiro uma satisfação estar aqui com vocês, com nossos amigos, ouvintes, telespectadores do portal RMS News, falando de assuntos importantes da nossa cidade. Importante a gente contextualizar, a necessidade de ter lisura, de ter legalidade, de ter transparência nos concursos públicos. Os concursos públicos, eles são pautados em 2 princípios basilares. Primeiro, a questão da legalidade, então é baseado no edital, tem toda uma regra da qual todos podem estar participando em pé de igualdade. E o segundo princípio é o princípio da isonomia. O que é esse princípio da isonomia? É quando você trata todo mundo de forma igual. Quando você tem um concurso que vaza uma questão, ou que você tem, por exemplo, teve alguns aí que tiveram 11 questões, 7, 8, questões que já foram objeto de outro certame, não interessa se foi no Amazonas, se foi na cidade vizinha, interessa que isso dá a possibilidade da pessoa já ter pesquisado, já ter verificado a questão e saber, inclusive, a resposta. Então, isso é uma violação no princípio da isonomia. Então, eu vi uma entrevista do presidente Cláudio dizendo que eles iam fazer uma avaliação, parece que até no dia de amanhã, a empresa contratada para fazer o certame deveria explicar se isso foi proposital, se eles quiseram mesmo repetir as questões e aí tem que ser nula, ou
ou se foi um deslize, uma desídia, uma falta de zelo, de ter reproduzido questões que já foram imprimidas em outro concurso, que também não se justifica, até porque essas empresas ganham e ganham muito bem para fazer esse tipo de trabalho, e dinheiro público, diga-se de passagem. E a terceira questão é que, dependendo do grau, né, de número de questões, não tem como você anular as questões que foram repetidas, e porque às vezes você prejudica, né? Então, o certo, eu acho que talvez o que vai acontecer é que seja anulado realmente esse concurso. E isso tem um prejuízo grande, porque mexe com a questão econômica do município, porque você vai ter outro custo. Tem a questão dos concursados que ficam na expectativa de quanto antes passar nesse concurso, estão estudando para isso. Exato. A próxima data pode ser uma data que as pessoas que vão prestar não estejam disponíveis. Então, assim, é um prejuízo geral. Primeiro, o prejuízo é o erário público, né, que acaba tendo despesa e gasto de uma empresa que agiu no mínimo, né, de forma equivocada. Segundo, que põe em risco, né, traz uma sombra sobre um concurso que deve ser transparente e deve proporcionar a todos o mesmo grau de participação. E alguma coisa que eu posso falar de positivo nisso, que eu acho que a Câmara, né, prontamente se manifestou a respeito, assumiu que houve realmente, né, a questão, né, o erro, e coloca-se à disposição, inclusive, para anular. Então, assim, houve o problema, mas esse problema não foi tentar ocultar ou tentar amenizar. Isso para mim, foi uma questão muito importante, muito positiva, e acho isso de uma forma muito transparente. Então, assim, o problema aconteceu, a responsabilização da empresa ou dos responsáveis pelo certame tem que vir, né? E eu acredito que no final, né, acaba sendo anulado, porque pode sim causar, né, traz aí uma insegurança para todos que participam, inclusive aqueles que vão continuar no certame, podem depois questionar isso juridicamente e esse concurso não ter êxito. Então, uma situação vexatória, né, porque uma empresa que chega a fazer isso, no mínimo ela tem que ser excluída de futuros, né, concursos para a cidade de Sorocaba, tem que ter uma responsabilização, né, inclusive arcar com os custos de tudo isso, e acredito que a transparência do concurso deve prevalecer. Claro. Doutora Emanuela, você pontuou de forma brilhante, como sempre, e agora, da maneira, é lógico que não vamos fazer juízos de valor sem o final dessa apuração, né? Porque a gente vê que tem uma comissão, como você disse, o importante é que a Câmara abraçou a causa, né? Dando essa transparência. O presidente disse o seguinte: e essa comissão ela é composta por servidores de carreira. Então isso é muito importante, e deu um prazo aí, como diz, mínimo de solução, ou seja, até menos de 48 horas para responder sobre essa questão. Só que a gente percebe que muitos concurseiros, eles acabam não recorrendo diante da situação, mas nós sabemos, por exemplo, de reclamações de um determinado cargo, por exemplo, que disputou e que, segundo a avaliação, não condizia, as questões não condiziam com aquela função exigida, né, do edital, ou seja, a pessoa disputou gerador de conteúdo, um exemplo, mas as questões eram para um engenheiro de informática com nível acima, né? Então você vê que tem muitos problemas. Eu não sei se vão conseguir aí, ou seja, consertar esse erro, doutora, né? Então é algo que chama atenção. Por outro lado, a minha pergunta dentro da esfera jurídica: em cancelando esse concurso, é apenas a devolução do dinheiro, ou aqueles que se sentirem prejudicados podem entrar diretamente contra a empresa pedindo uma indenização? Eu entendo que aqueles que se sentirem prejudicados, por exemplo, vamos supor que não pode prestar a próxima data, né? Ou que tiveram, quem né, teve que gastos para vir para Sorocaba para prestar o concurso, eu acho que pode sim pedir o reembolso, a indenização, não só para a empresa, mas infelizmente também para o município, porque o município, no caso, né, a Câmara Municipal é solidária
a empresa. A empresa é contratada da Câmara Municipal, então respinga na Câmara, né, os atos e os erros da empresa contratada. Porque tem toda uma questão emocional, moral, né? Porque a pessoa... Muito. Prepara... A pessoa que se prepara para um concurso, Oliveira, é a vida dela que está em jogo. A pessoa que está ali, ela está estudando, no mínimo há 6 meses, há 1 ano para prestar esse concurso. É um concurso muito esperado, né? O último faz bastante um tempo já, né? Hoje em dia, os concursos públicos têm sido uma grande procura por conta da falta de emprego, por conta da falta de estabilidade no mercado, né, privado. Então, é lamentável, no mínimo lamentável, que uma empresa que se presta só a fazer isso, só faz isso na vida, haja assim. De 2 formas. Ou agiu assim para beneficiar alguém, sim, né? Isso é uma coisa que tem que ser verificada, ou, no mínimo, agiu porque não tem competência para fazer outros certames, porque não dá para repetir questões de concursos que já foram apresentados, que já apresentaram resultados e que põem em xeque, né, todo o certame e coloca aí, né, de forma bastante triste, né, para as pessoas que tiveram aí frustradas aí a sua pretensão de prestar um concurso que tem que ser, né, no mínimo isonômico para todo mundo. Em se comprovando essa falha, eu fico com a sua segunda colocação, né? Eu fico com essa falta de competência mesmo da empresa, né? Você caminha nessa linha pelo que eu vejo aí. É o que a gente sente, porque o problema foi geral. Essa é a verdade. Ou seja, a não ser que tinha o gênio da informática, o gênio da engenharia que precisasse de perguntas acima da média para ser favorecido, né? Então, eu vejo mais incompetência da empresa, doutora, nesse caso, e não vem com essa história, mas a prova foi lá no Maranhão. Hoje nós temos os concurseiros. Internet. E temos os concurseiros que correm o Brasil, o país, fazendo concurso. O camarada pode ter feito concurso lá há 15, 20 dias atrás e agora ter feito em Sorocaba. Isso acontece, é normal. A internet... Não, e você pode chegar e falar, a prova tal vai ter os concursos da cidade tal. Estude concursos da cidade tal. Sempre é bom ter uma advogada, um operador do direito com a gente. Correto, doutora Emanuela, é muito interessante. Aí já volto a colocar, eu ficar no meio do caminho, doutora, com as 2 colocações que você fez lá atrás, das 2 possibilidades. São 2 possibilidades. Espero, Oliveira. Gostaria que viesse e falasse, não é a mesma questão, né? O concurso está válido. A gente não torce para que as coisas aconteçam. A gente também não coloca pecha, né, sobre ninguém. Nós não estamos aqui levantando suspeitas e nem muito menos julgando, até porque a empresa, todo mundo é inocente, até que para o seu contrário. Mas causa, né, suspeitas, causa indignação para quem prestou concurso, né? Por quê? Você vai ter um concurso e o número, se fosse uma questão, 2, até você entende, mas teve uma só prova, teve 11 questões iguais. Os muita dados coisa. Estão aí colocados, doutora Emanuela. Não é que a gente vai pesquisar para ver se foi repetido, não. A Câmara já disse que houve. E está pedindo justificativa, não é isso? Né? Estão colocados. Exatamente. Doutora Emanuela... Algo ruim aconteceu, né, Oliveira? Tem algo estranho nessa coisa, viu, doutora Emanuela? Abraço, doutora, até a próxima. Abraço, obrigado, uma semana abençoada para todo mundo. Obrigado, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher, analisando essa questão polêmica que está gerando aí muitas discussões nas redes sociais, na imprensa de uma maneira geral e na própria Câmara, onde a Comissão de Concurso Público da Câmara de Sorocaba iniciou um procedimento de questionamento à empresa Avança São Paulo a respeito de denúncias recebidas em decorrência da aplicação das provas objetivas em 29 de maio de 2022. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.